É interdisciplinar numa dimensão epistemológica, porque o conhecimento hoje, as questões, os problemas existentes na sociedade, em cada campo científico, eles são tão complexos que um campo só não consegue resolver. Então, é preciso aproximar. Quando eu voltei da federal para o EG, né, eu tinha eu gostaria de criar um mestrado em educação, porque a UEG, a maioria dos cursos é de licenciatura, e não tinha um curso da área de educação, né? E eu fui lá na Pró-Reitoria de Pesquisa e eu vi que na universidade inteira a gente tinha 5 doutores em educação. Para fazer um mestrado em educação, a gente precisava de 12, era impossível, né? Então, bom, a saída vai ser a gente se juntar, né? Ali, doutores. Então, nós juntamos o que nós tínhamos de doutor da área de educação, mas primeiro nós estudamos, antes mesmo de decidir que ia interdisciplinar, a gente já sabia que nós íamos ter, pelas condições objetivas que a gente tinha, de aproximar de outros campos, né? Então, letras estava ali tão próximo de nós, né? E lá no documento de área dizia que fazer um mestrado não é um ajuntamento de professores. Eles têm que ter um projeto em comum. Então, nós levamos isso muito a sério, né? A UEG também, nesse ínterim, ela fez um evento lá em Caldas Novas, no qual ela chamou todos os doutores da instituição de todas as áreas e convidou um coordenador da área interdisciplinar da CAPES para ir lá falar com a gente, né? Ele deu muitas dicas, né? E lá começou a ficar mais claro o que a gente podia fazer, né? Foi quando, lá naquele dia, ele falou assim, era a importância da gente incluir as tecnologias, né? Como eu sou da área de educação, mas eu sempre, pela minha formação em jornalismo, eu sempre estudei a área de comunicação, as tecnologias, não como aparatos técnicos, mas as tecnologias como produções culturais, né? São produções humanas. O livro é uma tecnologia, o quadro giz é uma tecnologia. E aí nós organizamos um grupo. E nós saímos daquela reunião muito animados, sabe? Aí se constituiu esse grupo, né? Nesse ínterim, nós tivemos, em nível federal, o REUNE, a reforma universitária, que as universidades federais elas se ampliaram demais. Naquele período, a UEG perdeu 70 doutores. Então, todos que a gente estava esperando assim, sair da boca do forno para compor um grupo com a gente, eles foram embora, né? A gente se reunia toda sexta-feira, a gente ficava a tarde toda reunido, a gente se reunia no laboratório de pedagogia lá embaixo e conversava a tarde toda, imaginava como seria o curso e saímos de lá com tarefas para apresentar na semana seguinte. Então, foi um trabalho coletivo muito bonito. Isso foi muito bom. Isso ajudou a gente construir uma proposta séria, né? Tanto que ela foi aprovada na primeira proposta, né? A primeira proposta foi aprovada sem, sem sugestões, né? As entrevistas que compõem este documentário foram gravadas durante os meses de agosto e outubro do ano de 2022 por uma equipe composta por mestrandas e mestrandos da turma 10 e 11 do PPG IELT. Os recursos e equipamentos utilizados são do acervo do Laboratório de Mídias Interativas, LIM, do próprio programa. O PPG IELT é um programa voltado para a formação humana, antes de mais nada,
e especificamente na área de formação para a docência, nas áreas de educação e estudos da linguagem. É um programa que surgiu aqui na Universidade Estadual de Goiás em 2012, então está completando 10 anos, e desde então tem contribuído muito, na minha opinião, tem contribuído muito para a formação humana, profissional, de pessoas que atuam no Brasil inteiro. PPG é um raio de esperança nessa unidade. A gente não consegue falar sobre o PPG sem falar nas transformações que ele causou na graduação, por exemplo. Eu me lembro que quando eu comecei aqui na unidade, em 2004, as pessoas não tinham muita expectativa de o que fazer depois da graduação. Então, a ideia era meio, termina a graduação e vou lecionar. Depois do BPG-IELTS, as pessoas já começam a ter um olhar mais voltado para a pesquisa, elas começam a ter um envolvimento cada vez maior em questões sociais, em questões que pensam mais a sociedade, a educação. Então, eu acho que o PPG-IELTS foi um divisor de águas, principalmente porque ele foi o primeiro programa de pós-graduação da nossa unidade. Então, eu acho que ele representa uma força muito importante para a universidade como um todo. O PPG-IELTS tem sido um grande desafio para mim, para os professores que fazem parte, porque ele está sendo construído. Não é fácil começar do zero, fazer do zero mesmo uma PCN, caminhando os primeiros passos, porque ele é muito jovem, está completando 10 anos, se comparado com alguns programas que foram criados em 1970. Então, o PPG-IELTS está dando seus primeiros passos. E ele é esse desafio diariamente, constante. O PPG-IELTS podemos considerar que é um importante programa de pós-graduação stricto sensu da Universidade Estadual de Goiás, com foco, até por ser um mestrado acadêmico, com foco na formação de professores e de pesquisadores, portanto tem um impacto enorme, tanto para a região centro-oeste, quanto para o estado de Goiás e também no âmbito local, que é o município de Anápolis. Então, a formação de professores, pesquisadores e essa vinculação com a educação básica é o foco do PPG-IELTS. PPG-IELTS é um programa de pós-graduação muito diferente, eu diria assim, que tem tentado construir, a gente tem tentado, não vou dizer que a gente faz, mas a gente tem tentado construir uma academia outra, sabe? Talvez por ser um programa interdisciplinar, a gente tenha um pouquinho mais de abertura para isso, mas é um programa assim que tem contribuído para a mudança de vidas, das pessoas que passam por aqui, muitas que já passaram, hoje estão já fizeram doutorado, já estão no pós-doutorado ou conseguiram se efetivar em algum concurso público, enfim, o programa contribuiu, de algum modo para a vida dessas pessoas e para além também de questões profissionais, eu imagino. As discussões que nós fazemos aqui, são bem ampliadas, pegando aí questões, interdisciplinares mesmo, diversas. Então, eu acho que é um programa que contribui para isso também, para uma formação mais ampliada das pessoas que por aqui passam. Mas eu acho que agora, pelo amadurecimento do programa, 10 anos, 10 anos não é pouca coisa, porque a UEG ela tinha os professores das cidades menores, eles tinham muita dificuldade de se formarem, de vir para Goiânia, porque só Goiânia que tinha um mestrado e Brasília, E agora ter em Anápolis, dentro da própria instituição, nossa, foi muito importante, viu? E formamos, não foi só para a UEG, não, para as instituições de nível superior todas, Porque a UEG ela só tinha um mestrado, que era da área de engenharia, de ambiental. E aí veio um da área de humanas, foi o primeiro. E isso gerou muito impacto dentro da universidade.
Então, os professores gostavam de estar participando de um programa tão importante quanto foi, ele se chamava Mielt no início. Muito, porque eu tenho orientado alguns trabalhos que fazem um retrospecto, por exemplo, dos estudos sobre letramento, estudos sobre ensino-aprendizagem, tecnologias digitais, principalmente voltados para a língua inglesa, que são as questões que eu trabalho, né? Então, quando a gente faz isso e localiza por regiões no nosso país, a gente vê que havia um número muito concentrado de pesquisas na região sudeste e sul do país. Isso, obviamente, porque os grandes programas eram lá. Então, todo o conhecimento ele era gerado nesse norte epistêmico do país, né? Era gerado no Sudeste, que já é uma região de grande avanço econômico, grande avanço político nas decisões principais do nosso país, e muito pouca coisa era pesquisada aqui para nós, né? Por nós e para nós. Então, ter um programa no Centro-Oeste eu acho fundamental. Ter um programa em universidade estadual eu acho também muito importante. Ter um programa na Universidade Estadual de Goiás é muito significativo, porque a nossa universidade enfrenta grandes desafios, né? Nós não contamos com grandes verbas federais, nossas verbas são todas mais localizadas. Então, dar essa oportunidade para os nossos alunos competirem por vagas em um mestrado que seja pensado na realidade deles, a partir da realidade deles, e crescer junto e observar isso, sabe, no crescimento das pesquisas, das dissertações, é muito significativo. Então, eu acho que é muito importante para a região Centro-Oeste ter o IELTS, principalmente porque, como ele é um programa interdisciplinar, ele consegue juntar as questões importantes da linguística aplicada crítica, por exemplo, que é o eixo temático onde eu trabalho, da educação, né? A gente pesquisa muito sobre escolas, sobre a situação da nossa região e usa isso também como um pano de fundo para discutir as situações de tecnologias, como o que as tecnologias acrescentam, as tecnologias digitais, por exemplo, acrescentam em potencial para a educação. Então, eu acho muito importante a gente pensar isso daqui, onde a gente conhece a realidade das escolas, sabe a escassez de recursos, sabe as dificuldades que são para conseguir desenvolver a educação como um todo. Assim, não quero aqui ranquear mais ou menos, mas assim, eu considero que os conhecimentos, né, as epistemologias que nós estamos construindo aqui, que são do nosso local, que refletem sobre as nossas necessidades, as nossas demandas, elas são, assim, questões ímpares mesmo, assim, muito importantes, né, e que de fato dialogam com as necessidades, né, das pessoas que atuam direta ou indiretamente, né, no programa, né, ou que se beneficiam de algum modo das nossas construções mesmo, né, do que a gente vem construindo. Nós atendemos também, né, um público assim que bastante expressivo. O público, são professores, né? A gente trabalha muito na linha de formação de professores, seja em nível superior, muito no início, né? A gente pensando no histórico do programa, as primeiras turmas, né? A gente tinha muito, assim, um perfil de professores da própria instituição, né? Que ainda não tinham formação em mestrado, né? E aí a gente contribuiu muito significativamente para a formação de mestres, né, dentro da própria instituição. E hoje eu acho que a gente tem contribuído, eu tenho percebido, né, que a gente tem contribuído para um outro nicho de formação de professores também, mas agora mais voltado para a educação básica. Então a gente está recebendo, né, bastante, com maior expressão, professores que atuam já nas redes, né, tanto municipais quanto rede estadual, né, e também particular. E então, assim, a gente tem atendido mais a esse público, né, de professores e também professores recém-formados, né, recém-graduados que já entram no mestrado, né, então estão ali em formação continuada, já terminou a graduação e já consegue ingressar no mestrado. Então a gente tem contribuído para isso também. Eu sou pesquisadora de História da Educação. A minha primeira pesquisa foi sobre ensino superior em Goiás. Então eu gosto muito dessa área, uma certa fascinação por pesquisar a escola. E naquele momento eu fiquei encantada de perceber como foi o crescimento, a expansão do ensino superior em Goiás, né?
Isso era uma questão importante. Eu fui de uma geração que o único curso de pedagogia que tinha em Goiás, quando eu fiz vestibular, era o da Uni Evangélica, o da Católica e o da UFG, não considerando o DF como Goiás. Então, a gente tinha, pensa, 3 cursos de pedagogia para o estado de Goiás inteiro, né, que ainda nem era dividido em Tocantins. Então, a construção do ensino superior em Goiás, a expansão, já foi um negócio assim fascinante. Agora você pensa um programa estrito sensu, né? O que isso significa para Goiás sair das grandes instituições, vamos assim dizer, as federais, as universidades públicas de um porte maior, né? As particulares de um porte maior, e aí a gente conseguir, né, dentro da UEG, com todas as dificuldades que nós enfrentamos, né, sem o apoio, nós não tínhamos naquela época nenhum espaço físico, né? Então, para a UEG foi assim, uma vitória ter conseguido a aprovação. A gente provou, né, pela CAPES ali, que a gente tinha condições de fazer esse programa de mestrado. Então, a gente soma para o Centro-Oeste. Quando a gente faz as pesquisas, e aí a gente vê a quantidade de programas que tem, Sul, Sudeste e Goiás, né? O Centro-Oeste tinha um número muito insignificante, assim, em relação ao restante do país. Então, é importante, sim, coloca a gente nesse ranking nacional. A gente aproveitava os eventos que tinha da Amped e a gente pagava só a passagem dentro do país, né? De vir, por exemplo, do Rio de Janeiro, ou vir de Minas Gerais para Goiás, e tudo era na base da briga, né? Porque a gente cobrava o ingresso, a inscrição no vestibular, e essa inscrição, ela podia nos ajudar a fazer isso, mas esse recurso ele ia para o Tesouro, e a gente não conseguia gastar esse recurso. Eu acho que ainda deve ser assim, né? Então, a gente tinha todas essas coisas favoráveis a gente, né? E o complicado era fazer a compreensão do trabalho interdisciplinar, né? Porque nós temos uma tendência, como participar de um programa como esse era importante, e as pessoas queriam ter prestígio, dava prestígio, né? Mas dar prestígio também requer muita abnegação, muito trabalho, né? E compreender o conceito de interdisciplinar era um deles. Nenhum trabalho era mais importante que o outro, nenhum professor era mais importante que o outro, todos são importantes. As reuniões da CAPES, nas quais eu ia, eram muito ricas, porque esse debate sobre a interdisciplinaridade, ele era latente no país, né? Então, nas reuniões da CAPES, a gente via professores da área de física dizerem que eles são interdisciplinares, a pessoa é interdisciplinar, né? E aí eu comecei a me fazer uma pergunta: ser interdisciplinar é uma proposta epistemológica do próprio conhecimento ou é volitiva, depende da vontade do professor, né? Se colocar como um ator que vai resolver os problemas da sociedade com o seu conhecimento, mas sem o seu conhecimento ser a palavra final, né? Ah, gente, porque é difícil. É difícil fazer 10 anos. Olha, é muito importante a gente registrar a história do que acontece na nossa vida, né? E o nosso país tem uma tradição muito curta, uma memória muito curta, um compromisso muito curto com a história. E às vezes a gente olha para o que a gente tem hoje e esquece como foi difícil o início,
complicado, foi cheio de medo, e a gente meio que perde em vista, a gente olha também o que a gente quer fazer, onde a gente quer chegar e esquece o quanto a gente já caminhou. Então eu acho que o fundamental desse documentário é realmente registrar toda essa caminhada do IELT, deixar o registro dos professores e professoras que passaram por aqui, dos alunos e alunas que estiveram conosco, de tantas pesquisas que a gente conseguiu construir ao longo desses 10 anos. Então, alimentando disso que já foi, esperançar para o que está para vir. Então, eu acho que esse documentário é fundamental para marcar isso. E quem sabe, né, no documentário de 20 anos do IELT, esse documentário possa servir como referência para marcar essa trajetória e marcar esse crescimento também. Porque a gente tem muita coisa boa para contar, para registrar memórias, né? Registrar memórias é construir histórias, é construir e é resgatar vidas, né? Então, eu acho que a gente precisa, né, fazer isso. E que bom que nós fizemos isso. Obrigada a cada um de vocês, né, que possibilitou que isso acontecesse, porque sem vocês a gente não teria dado conta, né? Vocês, equipe Lean, tá? Você, Wilker, você, Letícia, vocês, todos os outros que não estão aqui, mas são parte da equipe, né, que foram essenciais para que a gente deixasse esse registro, né? Que bom, daqui a um tempo a gente vai assistir com saudade, né? E pensando que bom que a gente fez isso, que bom que a gente tem essa história para contar e que venham outras histórias para serem registradas também, mais memórias sendo construídas. 10 anos de um programa, 10 anos do IELT, é uma marca, né? É um tempo que precisa ser marcado, então é um tempo que precisa realmente ser comemorado e celebrado, até porque nós estamos em fase de consolidação do processo e aspiramos aí brevemente, né, um programa também de doutorado. Então, pensando nessa construção dos registros, né? A memória, ela é lembrança e esquecimento. O esquecimento faz parte da memória. O que a gente esquece? O que a gente lembra? Por que a gente esquece? Por que a gente lembra determinadas coisas, né? Então, tem alguns momentos que eles não têm registro. Então, o momento inicial do PPG-IELT, ele não tem registro. O momento de escritura, do momento que a gente escrevia o APCN, não tem registro, porque ele não era oficial, não tinha ata. Então, aquilo ficou na memória das pessoas, na construção, né? Eu, quando falo do APCN, sabe o que vem na minha memória? Eu vejo nítido, o LAP, o Laboratório Pedagógico, do curso de Pedagogia, que era onde a gente se reunia para escrever. Então, quando fala dessa construção, essa é a minha memória, daquele momento ali, né? Geralmente à tarde, a gente vinha à tarde e se reunia ali para escrever, porque a gente queria ter o programa. A gente não recebia, não tinha apoio da própria universidade, né? Então essa é uma memória que eu tenho. Esse documentário, ele é extremamente importante porque ele vai registrar as memórias. Porque a gente tem uma documentação escrita, as atas de reuniões, isso é uma coisa. Mas é importante ver como que as pessoas guardaram aquele momento. Vocês vão conversar com outros professores e eu imagino que eles não vão lembrar do LAP, como eu lembro, né? Eu me vejo descendo as escadinhas, indo para o LAP. Então, é uma memória, acho que até afetiva desse momento, né? Eu li as atas das reuniões do programa e tinha coisa que eu participei que eu não me lembrava mais. Nossa, é mesmo, tinha esquecido disso. Aí o nome de um professor, nossa, é mesmo, esse professor passou por aqui, que não está aqui mais, né? E que foi embora, seguiu a vida, né? E nos deixou. Então a gente tem essa questão da memória, o documentário vai ser uma memória fantástica, espetacular, de construção dos dados para essa história, dessa instituição, desse programa. A partir de agora, isso nos permite enfrentar uma pesquisa para contar a história do PPG-IELT, porque vocês estão construindo dados assim,
de uma significância, uma magnitude que vocês não têm dimensão do trabalho de resgate de história que vocês estão fazendo aqui. Então, eu como historiadora fico assim encantada, né, do que está acontecendo. Porque eu acho que tudo que é importante na história deve ser documentado, deve ser registrado. E na nossa história, na história da UEG, na história de cada uma de nós, né, que vivemos nessa universidade, o programa é muito importante. E então eu acho que vale a pena e é importante, é fundamental que a gente tenha esse registro para a posteridade, né? Para que futuramente a gente possa ter esse olhar sobre esses 10 anos que nós vivemos até aqui e futuramente a gente tenha isso documentado dessa forma, né? E olha, era muito interessante porque nessas reuniões da CAPES que você encontra coordenador do país todos, né? Eu cheguei a perguntar para um professor, para um diretor, um coordenador lá da Federal do ABC, que nasceu interdisciplinar, né? Eu falei, interdisciplinar é uma questão epistemológica ou volitiva? Ele parou, ficou pensando. Ele falou, nunca pensei nisso. Eu falei, mas os seus professores, eles são interdisciplinares, porque entende que o conhecimento é interdisciplinar, requer respostas interdisciplinares, ou depende da vontade de cada um aproximar o seu conhecimento? Ele falou, olha, eu acho que está dependendo mais pelo nível pessoal do que epistemológico, né? Mas para mim tinha que ser os dois. Eu cheguei à conclusão, tinha que ser os dois, né? É interdisciplinar numa dimensão epistemológica, porque o conhecimento hoje, as questões, os problemas existentes na sociedade, em cada campo científico, eles são tão complexos que um campo só não consegue resolver. Então, é preciso aproximar. Nossa, difícil, muito difícil. Eu tento, um ponto pessoal meu, eu tento limitar expectativas, porque eu lido muito com ansiedade. Então eu tento limitar muitas expectativas em relação ao que eu espero, em termos de projeções, sabe? Eu tento manter a mente um pouco mais aberta para aceitar melhor o que vem, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Quais são as novas transformações. Mas eu desejo fortemente que o mestrado seja mais reconhecido dentro da unidade, que ele seja mais reconhecido dentro da universidade, que nós tenhamos mais pessoas querendo pesquisar conosco, que nós possamos estender os nossos intercâmbios para alunos de outros estados, para alunos e alunas de outros países, né? Que nós possamos também receber pessoas de outras instituições para pesquisar conosco, que nós tenhamos mais oportunidades de contribuir com a pesquisa da nossa região, né, do nosso estado e do nosso centro-oeste. Um doutorado, por favor, né, gente? Está na hora, a gente precisa, a gente trabalha muito duro para conseguir construir esse doutorado. Nós temos trabalhado com afinco, com muita seriedade, os nossos eixos temáticos estão mais estabelecidos, eu acho que eles estão maduros o suficiente para receber uma proposta, para ser aprovada uma proposta de doutorado, né, uma PCN, então eu espero que a gente consiga muito brevemente esse doutorado. Eu espero que nós tenhamos professores e professoras na nossa unidade, na nossa universidade, que tenham sido egressos do PPG IELT e que falem, eu faço parte da história desse mestrado, comecei a minha história aqui, terminei o meu doutorado aqui, e que quem estiver redigindo, né, ou dirigindo esse documentário dos 20 anos, 30 anos de comemoração, possa dar como testemunho, fiz parte dessa história. Bem, a gente espera que a gente possa cada vez mais, né, contribuir para a formação né, de mais pessoas, de mais vidas, e que, se for o melhor para todos e todas, que a gente consiga
doutorado também, né? Que a gente possa ampliar o escopo aí de pesquisas, enfim, ampliar, que egressos possam retornar e fazer seus doutorados, né, conosco. É um sonho, né? Espero que seja possível no documentário de 20 anos a gente contar que já tem o doutorado, né, que deu certo, enfim, que a gente continuou contribuindo, né, outras esferas da sociedade também, ampliando, né, a nossa contribuição, não só local, mas regional, nacional, quem sabe internacional. Que tenhamos, né, que sejamos aí contemplados com um programa de doutorado também na mesma excelência que nós temos aí desenvolvido ao longo destes 10 anos, o PPG-IELT. Eu tenho certeza que o programa vai continuar crescendo, vai continuar se aprimorando, né? Vai continuar exercendo o seu papel, assumindo a sua missão, o seu compromisso, que é de formação humana antes de mais nada, e de formação profissional. E espero que que em breve, né, que não demore muito, que o programa possa contar com o seu doutorado, né? Que isso, como eu disse, será o coroamento dessa trajetória, né, até aqui. Eu acho que para os 10 anos eu espero que a gente possa ter um outro documentário desse, já contando a história a partir de agora de como foi implantado o doutorado no nosso programa. Agora nós estamos falando da implantação do mestrado, né? E aí que a gente tenha daqui a 10 anos essa história para contar de como foi o processo de implantação do doutorado. Então, as áreas hoje, elas necessariamente têm que atuar juntas. É uma exigência epistemológica, mas para essa exigência epistemológica se concretizar, é necessário a volição, quer dizer, a vontade de cada um de se tirar do centro, né? Eu não sou o centro das respostas que a sociedade precisa, né? Por exemplo, que nós estamos vivendo no mundo hoje da política brasileira, nós não conseguimos compreender a política se a gente não souber de significados, das linguagens, da área de comunicação, o que é uma narrativa e não um fato político, né? Então, as áreas hoje, elas necessariamente têm que atuar juntas. É uma exigência epistemológica, mas para essa exigência epistemológica se concretizar, é necessário a volição, quer dizer, a vontade de cada um de se tirar do centro, né? Eu não sou o centro das respostas que a sociedade precisa, né? Na gestão, a gestão é boa porque você tem uma visão mais ampliada do programa, né? Mas é muito mais fácil você ser um professor. Agora, os professores devem ser também, se compreenderem como gestores, né? Um programa depende da compreensão que cada professor tem do seu papel na gestão do programa. Todos são importantes, todos ajudam a gerir, a gestão é coletiva, porque não é o coordenador que vai escrever os textos, né? É o professor, né, que vai escrever os seus textos, vai publicar, vai refletir com seus orientandos, vai ministrar as aulas junto com um colega de outro campo. Olha só quantas exigências. Então, não é fácil, né? E a gente tinha essa retaguarda de professores mais experientes e professores assim que estavam dispostos a contribuir. A Íria, né? Tem aquele perfil de colocar no colo, de dar a mão, a Marta também, né? Então, foi muito bom a gente ter essa equipe no programa, mas o grupo também, ele tinha muita experiência de orientação de iniciação científica, e isso era importante, a CAPES valorizava também isso,
Porque quem orienta iniciação científica já está preparando os mestrandos para serem orientados. Então, ele só vai orientar de uma forma diferente, né? Com mais profundidade. Então, isso que você falou, o receio, né? Aquele medinho, isso significa compromisso. Quer dizer, quem tem esse medinho, esse friozinho na barriga, são pessoas compromissadas, que sabem que seu trabalho vai ser importante, né? Então, só de sentir esse sentimento, essa angústia, né? Essa insegurança, eu considero boa, porque a pessoa vai aproveitar todas as oportunidades de aprendizagem e fazer o seu perfil de professor, né? Então, aliado a essas condições objetivas que a gente tinha, né? Tivemos os professores que vieram para cá, que nos ajudaram, e também a vontade de cada professor de se fazer bom professor. Ninguém quer ser mau professor, todo mundo quer ser bom professor. Então, nós tínhamos todas as condições favoráveis para isso, né? E eu acho que nós conseguimos, porque eu vejo que a equipe se mantém. Olha que bonita, a equipe está lá. Então, a gente tem que comemorar as coisas boas da vida para elas se repetirem, né? Coisas boas. Porque é um estímulo para os professores, é um estímulo para a gestão, é um estímulo para os estudantes, e é um estímulo para a própria universidade, para ver se ela aprende, né? A valorizar os seus docentes. Uma coisa que a CAPES sempre valorizou era a fixação dos doutores, né, na instituição. Né? Mas não adianta todo o nosso desejo se não tiver a contrapartida institucional e governamental, que a UEG ainda tem uma forte influência do governo do Estado na gestão dela, né? Que é negativa, um ponto negativo, porque quem deve gerir a universidade são os seus professores. E não apenas pesquisar, mas escrever, né? Escrever, redigir e se fazer, publicar, pôr a público as suas opiniões. O Pierre Bourdieu, ele dizia que ele publicava muito, né? Ele dizia que quanto mais eu publico, mais eu apanho, né? E quanto mais eu apanho, mais eu aprendo. Porque realmente, na hora que você publica, você expõe as suas ideias. E nem todos partilham das suas ideias. E você vai ser criticado por conta delas, né? E às vezes os professores têm receio de colocar a público tudo que ela pensa, né? Mas é uma necessidade, porque é assim que ele vai burilando, né? As suas ideias, elas não são... E 10 anos é pouco para a gente concretizar. Qual foi a sua contribuição para a universidade em termos de produção do conhecimento? O que você amadureceu nesses 10 anos, né? E isso se faz na reflexão, na publicação, nos debates, nas palestras que você vai, nos eventos que te perguntam e você às vezes não tem a resposta, você tem que reorganizar, mesmo que não seja num evento, certamente na sua casa você vai refletir, vai reescrever de novo, e isso é uma exigência, né? Tem que conversar muito, sabe? Porque uma cabeça só tem mais chance de errar do que muitos pensando, né? Eu levava todas as questões para conversar nas reuniões, né? O que eu ouvi na CAPES, o que eu ouvi nas reuniões da pró-reitoria, tudo eu levava para o colegiado, e o colegiado ajudava a tomar a melhor decisão. E eu era... o coordenador, ele não é o que manda, ele é o que executa, o que o
colegiado decide, né? Então, eu executava o que o colegiado tinha decidido, né? Eu acho que isso foi bom. E eu tenho amigas, como você. Hoje eu me considero sua amiga, né? Eu tenho amigas que foram feitas aí no mestrado, né? Que a gente tem saudade. Olá, tudo bem? Meu nome é Clodoaldo Ferreira Fernandes da Silva. Sou ex-orientando de mestrado do professor Dr. Ariovaldo Lopes Pereira e concluí, ainda que provisoriamente, a minha pesquisa no ano de 2014, cujo título foi Diversidade Sexual na Escola, o Normal e o Anormal em Discursos de Professores. Sou egresso da primeira turma do PPG-IELT. Desta forma, as disciplinas, os muitos eventos internos e externos que eu participei, os estudos, as viagens e as discussões só contribuíram para que eu me preparasse para algo futuro que eu nem imaginava que seria possível. A aprovação do doutorado em Letras e Linguística na UFG, em 2015. E também a aprovação em primeiríssimo lugar no concurso para docente do ensino superior nesta mesma instituição, o EG. Eu tenho muito orgulho de ter esse sentimento de pertencimento ao programa de pós-graduação em minha vida. Para finalizar, eu recomendo aos que já estão no programa e aos que no futuro virão, que tenham orgulho das pesquisas que produzem. Nós produzimos pesquisas de qualidade. Debrucem-se a problematizar a vida rotinizada e naturalizada, muitas vezes silenciosa e sorrateira nas práticas sociais que perpetuam a exclusão e o impedem o exercício da cidadania. Convido todas, todes e todos a lançarem-se em atitudes mais transgressivas, fazendo com que as nossas pesquisas sejam agentes provocadoras de transformação. Afinal, o PPG-IELT almeja multiplicar a formação integral, um compromisso social, e este será o papel de todos nós em algum momento, seja no lugar de ingressantes ou de egressos e egresses. Tchau, tchau. Muito obrigado. Eu sou o Ricardo Regis de Almeida, sou egresso do programa de pós-graduação interdisciplinar em Linguagem, Educação e Tecnologia, o IELT. Fui orientado pela professora doutora Bárbara Sabota e defendi a minha dissertação no ano de 2017. Então, falando um pouquinho da minha trajetória no programa, devido ao acolhimento que eu tive dos professores, da turma, dos colegas, do pessoal técnico administrativo, da secretaria, eu acho que eu não poderia esquecer de mencionar ninguém, porque, de modo geral, todas essas pessoas contribuíram diretamente para a minha formação. Chegar num programa de pós stricto sensu aos 22 anos requer um olhar muito cuidadoso de quem já faz parte desse universo há mais tempo. O mestrado me ajudou a pensar num projeto de doutorado, o mestrado no IELT, em específico, ampliou esse olhar para que eu não parasse ali, né, para que eu desse sequência na minha vida acadêmica, e estou torcendo para que até o final do ano eu defenda a minha tese. Estou trabalhando para isso, estou finalizando alguns capítulos aí. Muito obrigado pela oportunidade e precisando, estamos aqui. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Gilmara Barbosa de Jesus, fui orientanda da professora Yara Fonseca de Oliveira e Silva, do mestrado interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologia da Universidade Estadual de Goiás. Finalizei o mestrado em 2019 e
por que eu escolhi esse programa? Porque eu sou, posso dizer que sou filha da Universidade Estadual de Goiás. Trabalhei na universidade, aqui no interior do estado, na cidade de Uruaçu. Fiz a graduação, no final da graduação de pedagogia, em 2013, já surgia o sonho, o desejo de ingressar em um mestrado. Iniciei os estudos em 2018. Foi um período muito importante de construção de conhecimento. A participação de um grupo de estudos foi muito importante com a minha orientadora, né, a professora Yara, e foi fundamental para o meu crescimento, né, enquanto currículo, enquanto pesquisadora, que a partir dessa pesquisa eu consegui, dentro do meu local de trabalho, participar de editais de iniciação científica. Hoje eu trabalho, eu sou orientadora de alguns estudantes a partir das ramificações que essa pesquisa pôde proporcionar. Os professores do programa que me acolheram com muito carinho. É um período de muito esforço, né? Não só por parte do aluno, mas também dos professores que acompanham a gente. Na minha vida, na minha família, né? Poder conduzir a minha família por uns caminhos melhores, né? De uma dignidade humana, que era algo que eu ansiava desde quando eu era criança. O mestrado, ele é muito importante, o programa, ele é muito importante para a região, né? Para o nosso estado de Goiás, porque há uma certa defasagem, né, de educação pública, de qualidade, formação, né, de pessoas voltadas para pensar numa educação digna, humana e que seja para todos, né. Com o IELT isso é possível, né, a gente vê essa possibilidade e isso é importante para a nossa região, para o estado de Goiás, né? Para poder a gente não precisar sair para os grandes centros do nosso país, mas a gente pode estar aqui, né? Eu estou falando do interior, fiz uma formação em Anápolis, no programa de mestrado interdisciplinar, e que é aberto para todas as formações, para todas as áreas, porque ele é interdisciplinar. E ele é tão interdisciplinar que nesse processo de formação ele é coletivo. E por isso ele é importante para a nossa região. E tenho certeza que todos que ingressam e que depois saem, né, com o seu título, a gente finaliza ele, eu finalizei em 2019, mas finalizei com um sentimento de extrema alegria, mas que já fiquei ali, poxa, acabou, eu quero mais, por tudo. Obrigada, IELT. Olá, foi com grande prazer que eu recebi o convite da UEG para participar desse relato sobre minha experiência no PPG IELT. Mas eu ingressei no programa no ano de 2018, meu orientador foi o professor Ged, que com muito prazer me acolheu, me indicando sempre ótimas leituras, me dando sempre ótimos conselhos e me guiando nessa trajetória. Eu entrei no mestrado com a mente desse tamanhozinho aqui. E à medida que a gente vai sendo colocado em contato com as leituras, e o GED sempre trabalha com a forma de leitura e questionamento. Então, para mim, eu tenho o PPG IELT, o programa, com um carinho tão grande, porque foi responsável por uma mudança, uma quebra de paradigmas, uma ampliação de horizontes na minha vida, que o meu tempo, né, o meu curso, o meu percurso, o meu caminho no PPG IELT, em uma palavra, eu diria que é transformação. O quão transformador e o quão quebrador de paradigmas foi a experiência do PPG IELT para nós. Eu só tenho a agradecer, eu tenho muito orgulho de dizer que fiz parte desse programa, que fiz parte dessa história,
que fiz parte desse ambiente, que estive sentado nessas salas, nessas cadeiras, que tive em contato com esses professores maravilhosos, que tive contato com a estrutura da UEG. Tenho muito orgulho de dizer hoje que eu sou formado pela UEG e sempre que eu passo pela porta do prédio com alguém eu falo, foi aqui que eu me formei. Tenho muito orgulho dessa escola, tenho muito orgulho e tenho muito orgulho do carinho e da dedicação que os professores têm para com os alunos. Vamos lutar pela pesquisa e vamos tornar a pesquisa prioridade, porque o Brasil precisa de pesquisa, nós precisamos da pesquisa. Então, vivam as pesquisas, vivam as universidades públicas. Esse é o meu relato, com muita alegria, com muita emoção e com muito orgulho. Parabéns, PPG IELT. O que o IELT representa para mim? É uma pergunta complexa. Complexa não por eu não saber o que responder. Complexa por eu me perder em tanta memória que me vem à cabeça enquanto eu gravo esse vídeo. Pensar no que o IELT representa para mim é lembrar daquele garoto que assim que eu estava entrando na minha vida adulta, assim que eu finalizei a minha primeira graduação, eu tinha um sonho de um título que me possibilitasse a oportunidade de atuar numa educação superior, então já pensava em uma pós-graduação em estricto senso. E passados 10 anos da minha primeira graduação, que se deu no exato ano de 2012, que foi quando surgiu também o IELT, hoje eu me vejo, né, revivendo memórias do que eu fui e do que eu me tornei. Eu passei por muitas ressignificações até me ver no chão da escola, que hoje eu posso atuar em uma área que eu me sinto na possibilidade de verdadeiramente poder transformar vidas. Pelo seu caráter, né, interdisciplinar, o IELT ele me mostrou a possibilidade de girar olhares para outros campos, em que eu saio da minha zona de conforto, dessa isolada educação, e eu transito entre linguagens, tecnologias e a própria educação. Hoje eu discuto questões que eu jamais sonhei discutir. Hoje eu debato conceitos e práticas que eu jamais sonhei debater. Isso tudo graças ao meu ingresso no IELT. O IELT para mim não são apenas disciplinas, textos científicos, publicações de artigos. O IELT para mim foi me reconhecer como um ser orgânico, um ser fluido que se desafia dia após dia. O IELT para mim é poder me conectar a pessoas e compartilhar o melhor de mim. E possibilitar a conexão real com essas outras pessoas. Eu me sinto orgulhoso de fazer parte da turma 10, que comemora nesse ano os 10 anos de IELT. Se eu for traduzir o que o IELT representa para mim em uma única palavra, eu falaria transformação. O programa mostrou os caminhos que me possibilitaram desconstruir, construir e reconstruir quem eu sou e me permitiu identificar que eu sou um ser em constante transformação. Eu agradeço imensamente ao IELT por me possibilitar ter essas vivências e ressignificá-las em experiências que me fizeram enxergar um mundo em que o esperançar é possível. Sim. Mas eu acho super importante esse documentário que vocês estão fazendo dos 10 anos. Né? Ele é fundamental. É fundamental a gente registrar a história, né? Porque é isso que garante a memória. E dar exemplo do que já foi feito, das ideias que ainda devem ser melhoradas, do que já foi feito, do que pode mais ser feito, né? Eu usei muito esse conhecimento, quando eu fui membro da UEG, né? No Conselho Estadual de Educação. Né? As atas são importantíssimas, as atas são a história do que acontece num conselho. Né? Então, muitas votações eu perdi, aliás, a maioria eu perdi. Né? Aí, quando eu perdia, e eu achava que era muito importante, eu fazia declaração de voto. Aí eu escrevia um texto e garantia que esse texto iria para a ata. Né? Então, registrar é fundamental para a gente garantir a história do jeito que aconteceu.
Então, até as atas das reuniões, elas precisam ser melhor escritas, né? Registrar, não ter aqueles modelinhos que só se repetem, mas realmente trazer os sentidos, né, do momento que a gente está vivendo. Né? Eu cumprimento a equipe por esse trabalho. Muito obrigado. O meu abraço a todos os colegas do IELT. Eu tenho muita honra de ter feito parte desse quadro. E isso vai levar para toda a minha vida. Né? É muito bom quando a gente vai nos eventos, a gente encontra as pessoas e fala, a Mesa foi coordenadora do IELT. Eu falei, isso mesmo, muito importante, né? E briguei muito, né? Ainda bem que eu ainda tenho um pouquinho de gás aí para brigar, né? Se precisar, pode me convocar, que eu vou. Até empasseada eu vou. Muito obrigada, viu? Meu abraço a todos os meus colegas.